Mobilidade urbana. Um termo que antes era restrito aos especialistas em transportes e ao mundo acadêmico, hoje faz parte das discussões no dia a dia das pessoas e ganhou eco nos clamores das vozes das ruas. Afinal, os problemas causados pelo excesso de veículos são tão grandes que a situação exige medidas urgentes e, ao mesmo tempo, bem elaboradas. Mas a mercantilização e a banalização da mobilidade urbana hoje é uma preocupação por parte dos estudiosos tão grande quanto a implantação das soluções. E o tema foi debatido de maneira crítica, com o intuito de derrubar diversos mitos, no primeiro encontro sobre mobilidade urbana, possibilidades, desafios e polêmicas, realizado no Salão Latino-Americano de Veículos Elétricos, Componentes e Novas Tecnologias, em São Paulo. Participaram do debate especialistas de reconhecimento internacional que não apenas têm o conhecimento teórico sobre mobilidade e saúde, mas que possuem experiência na implantação de soluções rápidas, de baixo custo e que não ficam saturadas com o tempo. Jaime Lerner, arquiteto e urbanista, foi prefeito de Curitiba e implantou na cidade, a partir de 1974, o que é considerado o primeiro sistema de BRT, corredores de ônibus de trânsito rápido, de todo o mundo. À época, com o privilégio ao transporte coletivo, ele pensou numa cidade feita para as pessoas e não para os carros. Lerner é favorável à integração de diferentes modais, mas diz que as pessoas não podem ser iludidas com promessas de obras de alto custo. As pessoas criam o imaginário das pessoas de que o metrô vai passar em frente à casa deles. Meia linha de metrô, e na verdade eles estão nos vendendo a Angelina Jolie e nos entregando a Dercy Gonçalves. Com o maior respeito a Dercy Gonçalves, que foi amigo e adorava. Mas não é isso. É a maneira como estão colocando. Você fez uma pergunta, a condição fundamental de um sistema é a frequência. Se você pegar o metrô e tentar injetar nesse brinquedinho de trem uma frequência de 2 em 2 minutos, precisa muita tecnologia para isso. Ao contrário, com um ônibus biarticulado, você pode colocar de 30 em 30 segundos, tranquilamente. E é isso que tem sido feito, linhas diretas, ultrapassagens. Então as alternativas são inúmeras. A solução dos transportes vem do aproveitamento e pelo aperfeiçoamento dos atuais modelos, respeitando as características das cidades e dos cofres públicos, segundo os especialistas. Por isso, a qualificação dos deslocamentos por superfície é considerada uma das melhores alternativas por eles. Paulo Sérgio Custódio é engenheiro e tem mais de 40 anos de experiência na área de transportes públicos, com estudos e desenvolvimento de sistemas de ônibus, trens e metrô. Ele fez parte da implantação de corredores de ônibus na Colômbia, Bolívia, Tanzânia, México, Indonésia, África do Sul, Paraguai e Argentina. Custódio diz que os desafios para melhorar a vida das pessoas pela mobilidade urbana vão desde questões técnicas e envolvem até mesmo a falta de decisões e posturas mais firmes para a implantação de sistemas de transportes. E ainda cobrindo esse evento sobre mobilidade no Salão de Veículos Elétricos, nosso contato é com Paulo Sérgio Custódio. Paulo Sérgio Custódio, que tem uma longa história em implantação de sistemas de mobilidade, não só no Brasil, mas em vários países, sistemas de BRT, estudos de outros sistemas além do BRT e com a sua experiência, tanto acadêmica como na prática. Hoje, qual é o principal desafio para as cidades brasileiras terem uma mobilidade que atenda às necessidades das pessoas? Eu acho que o primeiro é o entendimento técnico. Nossos técnicos não têm o entendimento dos problemas no total.
nós precisamos fazer uma requalificação urbana. E essa requalificação passa por outros paradigmas de como tratar a cidade. O segundo tema é que nós temos que pensar em como transportar pessoas. Nós temos que levar pessoas de um lugar a outro. E não saber que modo de transporte nós vamos comprar. Se nós vamos comprar um metrô, um trem, que isso aí não é a solução. Certo? Quer dizer, a mobilidade voltada para a necessidade realmente das pessoas para que se haja e para que se tenha uma vida melhor. E também falta um pouquinho de coragem do planejador urbano, do planejador público? Falta. No Brasil existem duas coisas. Uma, a autocensura. O planejador urbano, o engenheiro, o desenhista, ele tenta satisfazer a uma pessoa antes de fazer propostas ousadas. Então, dentro do Brasil existe um medo de arriscar, coisa que em outros lugares muitas vezes não acontece. Então, esse medo de arriscar faz com que a situação nunca mude. Você sempre fica naquele sistema que sempre existiu. Eu sempre falo que minha esposa, quando nós fomos a primeira vez para a Europa, quando regressamos, ela me disse: é incrível como nós nos acostumamos com o feio. Então, é incrível como nós nos acostumamos com situações que estão muito aquém daquelas que nós poderíamos ter. Quer dizer, é uma questão mesmo de atitude. A gente agradece bastante sua participação aqui no canal do Ônibus Paulo Custódio. Quando se fala em transporte público, não se deve pensar apenas no ir e vir nas cidades, mas na qualidade de vida das pessoas. Professor do Instituto de Poluição Atmosférica da USP, Universidade de São Paulo, Paulo Saldiva, diz que o transporte coletivo pode ser considerado a vacina para vários problemas gerados pela imobilidade. Paulo Saldiva, médico, professor da USP, que estuda os efeitos da poluição na saúde das pessoas, mas não só da poluição, também a questão da imobilidade. Doutor Saldiva, como que o transporte pode melhorar a saúde e a vida das pessoas? Bom, se eu tiver uma cidade com transporte coletivo eficiente, as pessoas vão andar mais rápido, vão poder dormir mais, vão poder descansar mais, vão poder estudar mais, vão ter chance de visitar as pessoas, isso é importante no fortalecimento da saúde, as redes sociais. Nós vamos reduzir a poluição e, consequentemente, os riscos de doença cardiovascular, respiratória e câncer. O ruído vai cair na cidade, consequentemente, eu vou poder dormir melhor e mais profundamente. Enfim, existem várias vantagens sobre a cidade ou a existência de uma rede de transporte. Ou seja, a saúde, ela já terá que pensar o transporte como sendo uma vacina, como sendo um remédio contra as doenças que a imobilidade conduz. Muito obrigado, doutor. Se o transporte coletivo traz vantagens ambientais e à saúde, quando os veículos são movidos por combustíveis alternativos ao petróleo, esses ganhos são ampliados. Uma das soluções é a tração elétrica, muito comum já em trens e metrô, mesmo que lentamente a eletricidade começa a ficar mais presente nos transportes por ônibus. Aliás, foram os ônibus os primeiros veículos de tração elétrica híbrida no Brasil, como explica Pietro Eber, presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, que reconhece que a transição para modais mais limpos ainda vai demandar tempo. Pietro Eber, que é presidente da Associação Brasileira dos Veículos Automotores, elétricos, aliás, bem diferente, elétricos, né? Só elétricos. Qual é hoje o grande desafio? Por que hoje o Brasil ainda encara o veículo elétrico como uma novidade, sendo que no mundo já não é mais? Pois não. Bem, na verdade, ele é uma novidade no mundo se você olhar a participação dele nas vendas. Claro que chegou mais atrasado, chegou um pouco depois do que em outros países, nos Estados Unidos, os veículos elétricos, inclusive híbridos, estão vendendo cerca de perto de 4% do total das vendas, que já é um valor expressivo. Mas aqui a eletricidade não tinha, ou melhor, o acionamento elétrico não tinha o mesmo apelo que nos Estados Unidos, porque lá havia muita preocupação
ambiental, com todo aquele problema de smog típico de Los Angeles, São Francisco, mesmo Nova York, e também o problema da dependência de importação de petróleo. E aqui, com a crescente autonomia em matéria de suprimento de petróleo que se conseguiu até recentemente, e com o etanol, o apelo, a atratividade que o acionamento elétrico tinha ainda era relativamente restrito. Fora o fato também de que até pouco tempo atrás a oferta era muito pequena e esses carros custam mais caro. É preciso pensar também que as decisões de comercialização de automóveis, principalmente no Brasil, ela é uma decisão que é tomada fundamentalmente pelas matrizes dessas indústrias que estão lá fora. Agora, nós não podemos nos limitar, quando falamos de acionamento elétrico, a automóveis. Em São Paulo, particularmente São Bernardo do Campo, começou-se a usar ônibus híbridos em 1996, por aí. Entre 96 e 99. E 99, não é? Então, hoje nós temos provavelmente perto de uns 40 ônibus rodando. Eles ainda custam mais caro, mas eles têm a grande virtude de emitir muito menos poluentes. E é preciso também ressaltar o interesse agora, por exemplo, da Itaipu Binacional, que encomendou aqui em São Bernardo um ônibus híbrido a etanol, mostrando então que o etanol ele poderá ter um novo mercado substituindo o diesel, que o etanol já substituiu uma parte substancial da gasolina, mas ele através do híbrido, que é um veículo que pode ter um motor de combustão interna menor do que o convencional similar e com mais facilidade usar um motor de centelha tipo Otto, ou geralmente não é propriamente o ciclo Otto, é o ciclo Atkinson, que é o mais usado e mais eficiente. Ele, no caso dos ônibus, ele poderá estar substituindo o diesel, o que é um fator muito importante, porque aumentará o mercado para o etanol, que para muitas pessoas é uma preocupação. Agora, é preciso também esclarecer que a penetração dos automóveis elétricos, particularmente dos automóveis a bateria, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Primeiro, porque tem muito carro convencional e ninguém vai jogar fora o seu carro. E segundo, porque a oferta ainda é relativamente restrita e eles ainda são um pouco mais caros. Então, a evolução tecnológica, o aumento de produção, de escala de produção, todos esses fatores e possivelmente alguns incentivos fiscais vão contribuir para o aumento das vendas, enfim, da penetração desse tipo de veículo no mercado e na frota automotiva. Ok, Pietro, a gente agradece bastante sua participação aqui no canal do Ônibus. O consenso entre os debatedores é que muito mais que modais de transportes, as pessoas precisam de soluções, de sistemas bem gerenciados, e para isso não são necessários gastos extraordinários e nem grandes intervenções. Basta usar o potencial que o país tem de maneira correta e eficiente. Afinal, mobilidade não pode ser uma mercadoria. De São Paulo, Antônio Moreira e Adamo Bazzani.